Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar mais uma aula, né? Onde eu separei um texto para a gente trabalhar juntos. E esse texto fala da importância da gente estar estudando a disciplina de história. Ah, professora, para que eu preciso de história, né? Qual que é a importância de eu estudar história? Então, eu separei 10 pontinhos para a gente poder estar trabalhando, entendendo melhor o porquê da gente estudar história, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar falando um pouquinho dos 5 primeiros pontos, e aí, numa aula seguinte, a gente continua. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção cada ponto desse, para que a gente possa discutir e analisar isso juntos na nossa aula ao vivo, tá? Nas nossas lives. Então, olha, estudar história. Por que a gente estuda história? Primeiro, para identificar os sinais de retrocesso. O que é retrocesso? Né? Retrocesso é algo que aconteceu para a humanidade, de uma forma geral, e não foi assim tão bacana. Vamos dar um exemplo aí muito conhecido, Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que as guerras, elas têm muito mais pontos negativos do que positivos. Uai, professora, mas uma guerra tem ponto positivo? Tem. Tem no sentido, por exemplo, que na Primeira e na Segunda Guerra, por exemplo, houve um avanço tecnológico. Então, muita coisa que foi criada para a guerra, hoje ela é usada em benefício da humanidade. Os aviões, por exemplo, é algo que foi criado e foi aperfeiçoado, né, durante as duas guerras, e hoje ele usa para salvar vidas, para transportar alimentos, para transportar pessoas, né? Então, assim, a gente tem que saber identificar esses sinais. Tá? 2, desnaturalizar fenômenos. O que é isso? A gente falar de comportamentos, do que as pessoas pensam, de como as pessoas vivem, né? Então, às vezes, a gente não entende algo que está acontecendo no dia a dia se a gente não parar para ler algo da história da humanidade, para saber como que tudo está acontecendo. Então, tem coisas que foram desencadear agora em virtude de tudo que veio acontecendo no passado da humanidade, né? No caminhar da humanidade, tá? Desvendar pontos de vista, né? Então, é, você está explicando, entendendo. Até um tempo atrás, um exemplo claro desse ponto 3 aí, é que a gente falava assim, descobrimento do Brasil. Né? Quando eu estudei o Fundamental 1 e o Fundamental 2, a professora ensinava para gente que o Brasil tinha sido descoberto por Pedro Álvares Cabral. A gente sabe que hoje o Brasil não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral veio para tomar posse das terras que foi dividida num tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, que é um conteúdo que a gente vai estudar no sétimo ano, né? Então, o que aconteceu? Até então, as pessoas não tinham um total conhecimento da documentação, de toda a história. E com o passar do tempo, que vai estudando, vai se tendo um conhecimento maior para ter uma explicação melhor, vamos dizer assim, sobre determinado assunto, tá? O quarto ponto para a gente estar estudando história é porque a gente consegue entender alguns problemas e algumas crises que acontecem na história da humanidade. Então, vamos lá nas guerras de novo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Por que teve a Primeira Guerra Mundial? Porque a Europa, alguns países da Europa e os Estados Unidos descobriram que na África tinha muitas minas de carvão e diamante. E o carvão, no período do final do século XIX, ele era matéria-prima para as máquinas, porque as primeiras máquinas, o trem de ferro,
os navios, as máquinas mesmo das indústrias que faziam tecidos, por exemplo, eram todas, é, elas funcionavam com carvão, eram máquinas a vapor. Então, o que que aconteceu? Numa briga lá, numa divisão dessas minas, a Alemanha ficou de fora. E a Alemanha grilou e falou: não, agora a gente quer também essas minas. Então, daí veio a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Então, tudo tem um antes, um depois, as causas e as consequências. Então, para a gente entender, por exemplo, o ano passado a gente teve uma briga muito grande entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Coreia do Norte. Se a gente não estudar a história desses dois países, a geopolítica, que é uma parte da geografia que vocês vão estudar lá no nono ano, a gente não vai entender por que, que esses dois países estavam brigando, sendo que eles nem são do mesmo continente. Quais os interesses desses dois países, né, de ter esse conflito? E relacionar o macro com o micro. O que, que é macro, gente? Macro é algo maior, algo que abrange, vamos dizer assim, a população de um continente inteiro, a população do mundo inteiro. Então, do macro e o micro. O micro é algo mais particular. Por exemplo, os problemas do Brasil, os problemas do estado de Goiás, os problemas de Goiânia, entendeu? Para a gente, se a gente for falar em termos de território, o nosso macro é o Brasil, né? Ainda é um pouquinho macro o nosso estado. O que é micro? O nosso município, Goiânia. Então, a gente estuda todo o contexto do macro para o micro, do micro para o macro, para a gente estar entendendo a história, né? Então, por exemplo, a nossa história começa com a chegada de Pedro Álvares Cabral, a nossa história a partir da colonização, porque tinha os índios, né? Lá na parte colonizada pelos espanhóis, tinha os astecas, os maias, os incas. Não estou falando da nossa história de um contexto geral, estou falando da nossa história enquanto colonização. Começa onde? Começa no litoral. Eles chegam na Bahia, vai para o Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, as regiões que a gente conhece hoje. Daí eles foram entrando para onde a gente conhece hoje por Minas Gerais, Goiás. Então, assim, a gente estuda a história, a gente começa estudando o Brasil, né, por exemplo, depois vem para Goiás. No sexto, sétimo e oitavo ano, como que a gente estuda? A gente estuda a história, o macro. A gente começa lá com a pré-história, e aí vai estudando como que as civilizações se organizaram, né? Mesopotâmia, Grécia, Egito, Roma, Pérsia, Fenícios. Aí a gente vai para a Europa, para a Península Arábica, até a gente chegar na nossa história. Então, a gente parte do macro, de algo que é grande, que envolve toda a história da humanidade, para a gente chegar na nossa história, por exemplo, de Goiás, na nossa história de Goiânia. Entendeu? Então, estudar história é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando sobre a importância, sobre o porquê da nossa disciplina de história. Tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, tá? Fiquem em casa e até a próxima.